Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula. A nossa última aula do módulo 2. Aula 12. Mais uma que trouxe a apostila errada. Página 67. E vamos fazer uma oração antes da gente estar começando? Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos. Pai, obrigado por cada um que se dispôs a estar aqui, Pai. Que a gente possa sair daqui renovados pela Tua palavra, Pai, aprendendo mais de Ti, Pai, aprendendo mais sobre o Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer para nossas vidas, Pai. Que possamos sair daqui edificados por Ti, Pai. É o que eu te peço, fala em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa aula está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Diz assim, aqui está no topo da apostila ali. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui na introdução da aula de hoje fala que, segundo a ONU, existem 7 bilhões de pessoas no mundo hoje. E dessas 7 bilhões, 2 bilhões se dizem cristãos. E quando a gente fala em cristãos, como um todo, isso inclui evangélico, católico, testemunho de Jeová, mórmon, adventista. Até isso entra na estatística de... Eles acreditam em Jesus. E daí entra na estatística como se fosse cristão. Então, para esses 2 bilhões aqui, está todo mundo incluído. E 5 bilhões não são cristãos. São muçulmanos, hindus e outras religiões afora. Então, a gente já pode ver que dentro desses 2 bilhões mesmo, tem muitos, igual o Dylan falou. Os mormons, por exemplo, são uma seita, né? Eles creem em Jesus, mas de uma forma errada, como um profeta, assim como o testemunho de Jeová. Então já existem pessoas a serem alcançadas, fora os 5 bilhões ali que não conhecem a Jesus. E aqui fala que se a gente fosse medir esses 5 bilhões que não são cristãos, daria para dar 37 voltas em volta da Terra com essas pessoas. Então, para a gente ver a dimensão que é de pessoas que não são cristãs. Então, tem um número enorme de pessoas que não são cristãs. Aqui no nosso país, a gente tem uma realidade um pouco diferente, igual a maioria das pessoas se dizem cristãs, né? Segundo o IBGE, mais de 80% das pessoas são cristãs. Desses 80%, 20 e poucos por cento são evangélicos. Só que a gente vê alguma mudança de fato na sociedade? A gente não vê, porque as pessoas têm uma fé de boca, mas não a praticam de fato. Porque a prática da fé é que gera transformação e assim por diante. E Jesus, ele nos chama a sermos pastores do bom pastor. Jesus, ele é o supremo pastor. Ele é o pastor acima de todos. E ele nos chama a fazer parte desse pastoreio junto com ele. A sermos pastores do bom pastor. E lá em Lucas, capítulo 10, versículo 2, diz o seguinte: estas foram as suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita e peça que Ele envie trabalhadores para os seus campos. Então, Jesus, ao enviar os seus discípulos, ele fala que a colheita é grande. Então, essa estatística que a gente tem hoje, nos tempos de Jesus, já havia necessidade de pastores presentes, aí no caso, pessoas que viessem a cuidar de pessoas. Então não é algo de agora, já é algo lá de trás que há necessidade de ter pastores que cuidam de pessoas. Olha o que diz no versículo 36 e 38 do capítulo 9. Vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor.
E então dirigiu-se aos seus discípulos à seara. Na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Então a gente pode ver que não há trabalhadores o suficiente. Há necessidade de ter mais pessoas trabalhando para cuidar de pessoas. Uma realidade comum nos nossos dias, por exemplo. Se você for num UPA da vida, às vezes agora pode estar tranquilo, mas uma época às vezes de bastante verão, que dá bastante diarreia no povo, virose, volta de praia. Você vai num UPA da vida, você vê cheio de gente e pouco médico, né? A gente vê aquelas filas enormes, pessoas precisando de ajuda, mas não tem tantas pessoas para atender. E no reino de Deus é a mesma coisa. Existem várias pessoas precisando de auxílio, precisando de ajuda, e não há pessoas dispostas, trabalhadores disponíveis a auxiliar nessa jornada. Então, assim como quando você vai no SUS, lá no UPA, e você vê aquela fila enorme, te causa uma indignação, todo mundo fica, às vezes, revoltado, chama lá o repórter TB, Folha de Telêmaco, chama todo mundo para reclamar e fica indignado com aquela situação. Nós também devemos ficar indignados quando a gente vê pessoas clamando por ajuda, por socorro, e não há trabalhadores o suficiente. E Deus nos chama a ser esses médicos, a ser essas pessoas que vão socorrer aqueles que estão desamparados, precisando de uma ajuda, de um auxílio, de uma palavra, porque Jesus, quando viu aquelas multidões, a gente vai ver aqui logo em seguida, que Jesus teve algumas reações, e Jesus nos convida a ter essas mesmas reações que ele teve. E a multidão no tempo de hoje ainda sofre, aqui na parte 1, na segunda página ali, fala assim, ó, ainda sofre com falta de esperança. Elas também estão cansadas e correndo atrás de algo que as preencha. Coisas que geralmente são ruins para elas. Relacionamentos, dinheiro, fama, as drogas, poder e assim por diante. Então, as pessoas, elas têm esse vazio, essa necessidade de Deus. E elas ficam procurando nessas coisas, em drogas, dinheiro, poder, prostituição e assim por diante. Porque a pessoa tenta se preencher com algo que não vai preencher. Somente Deus pode dar a solução. E muitas vezes as pessoas estão indo por esse caminho por falta do quê? De alguém que vá lá e pregue a palavra de Deus, que dê um direcionamento, que dê uma palavra, que tire ela do poço de lama. E muitas vezes essa pessoa está esperando a minha e a tua atitude. A gente trabalha em lugares, a gente está envolvido em vários lugares da sociedade, na escola, no trabalho, e às vezes a gente está cercado de pessoas e a gente não consegue enxergar essa dor das pessoas. E Deus nos chama ao quê? A ter o olhar de pastores. Olhar assim como Cristo teve olhar. Porque Jesus, quando olhou as multidões, ele teve compaixão. A gente vai ver aqui no ponto 2 da apostila. Em Mateus 9, capítulo 34. Fala assim, ó. Jesus não ficou sabendo dos problemas da sua época, mas ele agiu em relação com atitude, que se resumiram basicamente em 3 pontos. Primeiro ponto aqui no ponto A. Vendo ele as multidões. Então, primeiro, Jesus olhou as multidões. Porque muitas vezes a gente enxerga as coisas, mas a gente não tem aquele olhar. A gente não para olhar as pessoas. A gente deve fazer o quê? Olhar como Jesus olha. Ter um olhar de Cristo para as pessoas. Muitos de nós estamos com medo e deixamos de olhar para as pessoas. Preferimos ser omissos dos problemas alheios, contudo não é isso que Jesus nos chama. Então muitas vezes a gente prefere ser omisso, porque ser omisso é muito mais fácil. Às vezes a gente enxerga o problema que está à nossa volta, de pessoas que estão precisando de ajuda, de um auxílio, de uma palavra, só que para nós é mais fácil ficar no nosso mundinho, porque você ter que se envolver com o problema do outro é difícil, vai te tomar tempo, vai te exigir às vezes dedicação ali, se envolver com aquela pessoa, e às vezes a gente não quer esse compromisso, a gente quer resolver os nossos problemas. Eles não queriam que Jesus entrasse na cidade, né?
Que a mudança daquela pessoa é... é. E nós precisamos o quê? Olhar como Jesus, se colocar no lugar da pessoa, enxergar como ele enxerga, enxergar a dor do próximo, enxergar a dor das pessoas. E Jesus, ele tinha esse olhar, ele olhava para as multidões, ele olhava com compaixão. E aqui no ponto B fala justamente sobre isso, fala que Jesus se compadeceu das multidões, ele se moveu em compaixão pelas multidões. Então a gente pode ver, se a gente está na leitura da Bíblia ali, do Novo Testamento, como a gente começou, se você vê vários milagres de Jesus ali, você vai ver assim que fala assim, e Jesus se moveu de íntima compaixão, porque Jesus se movia pela compaixão, pelo amor às pessoas. Então, Jesus se movia em amor, em compaixão. E Jesus nos chama a ter esse mesmo olhar de compaixão, a sentir compaixão pelo próximo, a termos cuidado com as pessoas. Deus nos chama a ter esse olhar, a se compadecer da dor do próximo. E foi o que Jesus fez. Jesus se movia em amor, sabe? E muitas vezes se mover em amor, como Jesus fala, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Muitas vezes a gente não vai ter a palavra, um direcionamento específico para aquela pessoa, mas a gente se compadecer, tá ali junto, chorando junto, dando um ombro amigo, estando ali disposto a ajudar, porque é esse olhar de compaixão que Jesus nos chama a ter, um olhar de atitude, de estar ali próximo, de se mover em compaixão. Jesus não se movia por necessidade, ele se movia por compaixão. Então nós precisamos o quê? Ter esse olhar de compaixão, ter esse olhar de graça, esse olhar de amor que Jesus nos chama a ter. Aqui no ponto C fala assim, ó, rogai, pois, ao Senhor da seara. O que Jesus fez? Ele orou pedindo a Deus que enviasse trabalhadores. Então Jesus não ficou apenas olhando, ele fez uma oração pedindo que Deus mandasse trabalhadores para cuidar daquelas pessoas. A Bíblia conta que neste mesmo dia, com a mesma multidão, aconteceu a multiplicação dos pães e peixes, em que 5.000 homens foram alimentados. Mas antes disso, Jesus deu-lhes o melhor alimento de todos, sem o qual o homem não pode viver, a palavra de Deus. Jesus ensinou muitas coisas às multidões com o objetivo de ajudá-las. Então Jesus, ele pegou, naquele mesmo dia, ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas antes disso, ele fez o quê? Repartiu o pão da vida, a palavra. Ele compartilhou sobre o reino de Deus, ele trouxe esperança. E depois ele compartilhou o pão e o peixe. Sabe, muitas vezes nós temos ali o alimento que vai saciar a alma daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos a água da vida e nós não damos às pessoas que estão morrendo de sede. Sabe, muitas vezes Deus coloca ao nosso redor pessoas que estão clamando por uma resposta. Às vezes pessoas se aproximam de você no trabalho, ou às vezes na fila de um banco, ou às vezes num lugar que você está, e de repente compartilham a vida dela com você. Você acha que esse compartilhar de vida é aleatório? Ah, é porque aquela pessoa está tudo certo? Não, é porque ela está clamando por uma resposta. E eu e você temos essa resposta. Eu e você somos essa resposta. Nós temos a água da vida, sabe? A palavra fala que de nós irá brotar rios de água viva. Então, se nós temos a água viva que é Jesus, nós bebemos dessa água, e de nós começa a fluir rios de água viva. Nós temos que fazer o quê? Compartilhar com aqueles que têm sede. Porque assim como um dia nós ouvimos essa palavra e fomos saciados, fomos fortalecidos, nós também temos que fazer isso. Mas para isso também a gente precisa fazer o quê? Estar atento, estar com nossos ouvidos atentos, com nossos olhos prontos a olhar, porque muitas vezes as pessoas estão ali, as multidões estão ali, clamando por socorro. E Jesus manda a gente fazer o quê? Primeiramente, olhar, depois se compadecer, e depois a gente ter uma atitude. Então, muitas vezes a gente está tomado pela correria do dia a dia, tomado pelas coisas da nossa vida, a gente está na correria, a gente está apressado, e se você perguntar para alguém hoje em dia, como é que você está? Ah, estou na correria, sempre está na correria. E essa correria de hoje em dia nos impede de parar e olhar.
Porque a atitude que Jesus teve aqui é a mesma atitude que o bom samaritano teve. O bom samaritano, quando passou por aquele homem que estava caído na beira do caminho, o que ele fez? Ele olhou e ele se compadeceu. E ele teve uma atitude. Ele parou, tirou parte do seu tempo, colocou o homem sobre o seu burrinho ali, levou até uma hospedaria e cuidou daquele homem. E teve uma atitude de Jesus. E muitas vezes a gente age como os religiosos, como levita e como sacerdote. A gente está na correria, a gente tem tarefas para cumprir, a gente tem objetivos para atingir, a gente tem que vir para a igreja, a gente tem que fazer tal coisa, e a gente não para e olha com compaixão. Porque o bom samaritano fez o quê? Ele se compadeceu. Assim como Jesus se compadeceu, olhando para aquele homem, ele se compadeceu e teve uma atitude de amor. E Jesus nos chama o quê? A ter essa mesma atitude. Atitude de amor, de compaixão. Não se mover por necessidade, mas se mover por compaixão. Aqui no ponto D fala assim, ó. Como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele mostrou um problema. Ele alegou que a falta de pastores fez isto com elas. Existe uma relação de aflição e exaustão com a falta de pastores. Se a relação não fosse verdadeira, o Senhor não teria pedido que rogássemos a Deus por mais trabalhadores. Então a gente pode perceber que há uma necessidade de mais trabalhadores na obra de Deus. E sabe, Jesus nos chama a ser esses trabalhadores. Lá em Mateus 28, 19, Jesus fala assim: ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando, cuidando e discipulando. Sabe, e esse chamado do ide não é só para o pastor da igreja, para os líderes, mas é para quem? É para todo aquele que segue a Jesus. Então, se fazer o ide, cumprir a grande comissão, cuidar de pessoas, é a missão de todos nós. Não é a missão de um grupo específico, mas é a missão de todos. Quando Jesus morre e o véu do templo é rasgado, o lugar que era de acesso apenas ao sacerdote passa a ser de acesso nosso também. Então nós temos acesso ao Pai e, consequentemente, nós temos a missão de cumprir esse sacerdócio aqui na terra, de cuidarmos de pessoas, de ensinarmos pessoas, de instruirmos, cada um com o seu jeito, cada um com o seu jeito de ser, com as suas habilidades. Quem sabe Deus vai te dar habilidades para você cuidar de uma pessoa, quem sabe de mais pessoas e assim por diante. Cada um de nós, Deus carregou com habilidades e com características para que nós venhamos a alcançar pessoas. Nós precisamos o quê? Colocar isso diante de Deus e deixar que Ele use a nossa vida. Permitir que Ele use a nossa vida. Estar dispostos, estar atento. Assim como Jesus estava. Ele olhou as multidões e sentiu compaixão. Sabe, nós somos rodeados de pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. E nós precisamos o quê? Estar atentos. Porque uma hora ou outra vai surgir uma oportunidade de você compartilhar Jesus. Sempre vai surgir. Quando às vezes a pessoa, igual eu falei, a pessoa vai abrir a vida dela do nada para você, pode ter certeza, aí é a oportunidade de você compartilhar Jesus. Compartilhar o teu coração, compartilhar a tua história, compartilhar o que Jesus fez na tua vida. Compartilhar a mensagem do Evangelho. Porque ninguém compartilha a vida à toa. Se a pessoa está compartilhando é porque ela está sedenta. Ou ela tem confiança em você, ou se ela não te conhece, é porque ela está muito sedenta. Porque um desconhecido falar da sua vida inteira para uma outra pessoa não é comum. É porque aquela pessoa está clamando por uma resposta. Ela está clamando, às vezes, por um direcionamento. E nós estamos o quê? Na correria. E não paramos para socorrer a pessoa que está clamando por socorro. Sabe, nós precisamos estar atentos. E aqui na apostila, no ponto 3, traz a passagem de João capítulo 21, versículo 15. Quem puder abrir a Bíblia, a gente está lendo esse texto. Que fala quando Jesus ressuscitou e ele foi ao encontro dos seus discípulos. E ele encontrou com Pedro. E aqui no versículo 15 fala assim, ó. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus.
Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E ele disse: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. Então Jesus, ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro fala: eu te amo, Jesus. E Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus repete essa pergunta por 3 vezes, sabe? Reafirmando a necessidade de Pedro cuidar das ovelhas de Cristo. Sabe? A resposta de que nós amamos a Cristo é que nós cuidamos das ovelhas. Quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro responde: eu te amo. Jesus dá um direcionamento. Então faz o quê? Cuida das minhas ovelhas. Então, assim como Jesus pergunta para nós: Joelson, você me ama? E Joelson respondeu: eu te amo, Jesus. Então ele fala assim: cuida das minhas ovelhas. Sabe? Deus vai nos dar pessoas, Deus vai nos dar ovelhas para nós direcionarmos. E nós precisamos o quê? Amar essas pessoas. Se nós amamos a Jesus, nós cuidamos das ovelhas que Ele coloca ao nosso cuidado. Sabe? Segundo a palavra de Deus, cuidar de pessoas, provando o nosso amor por Jesus, é a única maneira de responder os problemas das multidões aflitas. Talvez você pense que não tenha responsabilidade nisso, mas o desejo de Deus é que todo cristão, segundo a sua palavra, é chamado ao sacerdócio, ao qual Jesus, com seu precioso sangue, conquistou por nós. 1 Pedro 2,9. Então, como eu falei, todos nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Quando o véu do templo se rasga, ele dá acesso ao lugar santíssimo, que era o lugar onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. E a partir de então, nós também somos sacerdotes, sabe? E aqui em 1 Pedro 2,9 fala assim que nós somos chamados para ser reis e sacerdotes. Então nós temos que tomar essa missão para nós, de sermos sacerdotes, de cuidarmos de pessoas, de direcionarmos pessoas, de conduzirmos pessoas, para que nós possamos demonstrar nosso amor por Jesus de fato. Porque nós demonstramos o nosso amor por Jesus quando nós cuidamos de vidas, de pessoas. Sabe, o cuidar de pessoas vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós recurso muitas vezes, porque é como eu falei, a passagem do bom samaritano é uma passagem muito conhecida, fez com que ele tivesse fazendo o quê? Parasse o seu tempo, parasse a sua viagem, ele teve que parar tudo, quem sabe ele ia chegar no seu destino em 2 horas, 3 horas, quem sabe, no final daquele dia, ele teve que parar o seu percurso, gastar dos seus recursos, que ele foi lá, pegou vinho, pegou azeite, limpou as feridas do homem, colocou atadura sobre o homem, colocou no seu jumentinho, levou até uma hospedaria, pagou para o homem ficar lá e falou assim, ó, se ele gastar alguma coisa a mais, até ele se recuperar, depois eu venho aqui e pago. Então, exigiu daquele homem o quê? Tempo, recursos e assim por diante. E cuidar de vidas vai exigir isso de nós. Só que Jesus nos chama a fazer parte desse propósito. E nós precisamos o quê? Estar dispostos, estar atentos para que a gente possa cuidar de Jesus, cuidar das ovelhas de Jesus, porque Ele nos deu essa missão. Aqui no ponto 4 fala assim, que nós precisamos ter cara de leão. Aqui no Apocalipse 5:5 fala sobre isso, que Jesus nos chama a termos cara de leão. O que isso quer dizer? Cara de leão, ou seja, rostos que devem ter ousadia e coragem como de leão. Jesus tinha esta característica diante de Satanás. Ele ressuscitou como leão, o leão da tribo de Judá. Ele não demonstrou medo, nem incertezas ao executar o plano de Deus para a sua vida. Então, quando a gente vai enfrentar Satanás, nós precisamos ter o quê? Cara de leão. Não podemos ter medo, não podemos ter timidez. Mas nós precisamos o quê? Ter ousadia. Assim como Jesus enfrentava Satanás como leão e ele ressuscitou como leão da tribo de Judá, nós precisamos ter essa ousadia.
Você acha que um bombeiro, quando tem um incêndio, ele vai com medo para apagar o fogo? Não, ele vai com ousadia, ele vai com coragem. E eu e você somos chamados para ter essa coragem, para ter essa ousadia de enfrentarmos Satanás. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Você já viu porta atacar alguma coisa? Não, porta é um lugar fechado. Então a igreja avança até o inferno e arranca pessoas de lá. Então nós temos que avançar com coragem, avançar com intrepidez, para que nós venhamos alcançar pessoas lá do inferno e trazer para a salvação. E Jesus nos chama a ter essa coragem, a ter esse espírito de ousadia e avançarmos a fim de ganharmos mais vidas para Cristo. Sabe? E nós precisamos o quê? Ter essa coragem, porque muitas vezes a ovelha vai querer fugir, vai querer escapar. Esses dias eu vi um videozinho de um cara que tira a ovelha do buraco e de repente a ovelha sai correndo e cai no buraco de novo. E às vezes as ovelhas que Jesus vai colocar na nossa vida para cuidar, vai ser esse tipo. Você tira ela do buraco hoje, de repente ela vai lá e volta de novo. Só que Jesus nos chama o quê? A ir lá, cuidar, trazer de novo e puxar assim por diante. Sabe, nós precisamos cuidar das ovelhas que Deus nos deu. Sabe, a ovelha perdida, nós vamos atrás dela. Então nós temos que ter esse cuidado com as ovelhas que Cristo nos colocou, para conduzirmos essas pessoas e termos coragem, termos ousadia, porque é esse espírito que Deus nos deu, de ousadia, de coragem, de autoridade, mas para isso nós precisamos o quê? Nos revestir da armadura dele, para que nós venhamos ter essa ousadia, essa coragem, sabe? E aqui no final fala assim, ó: assim como os pastores com cara de leão são aqueles que não desistem e que dão a sua vida pelas ovelhas para serem salvas, nós como um povo de Deus, nós temos um povo que Deus nos confiou aos nossos cuidados, um povo que necessita de pastores segundo o seu coração. Então nós precisamos ter esse coração, ter essa coragem como de leão para avançarmos e alcançarmos vida. Hoje eu estava pensando com a Alessandra, hoje de meio-dia, que nós precisamos ter essa ousadia e não termos, digamos, medo da nossa reputação, no sentido de, vou passar vergonha por causa de Jesus, de cuidar de pessoas. Não temos que ter reputação nesse sentido. Não precisamos ter essa vergonha, porque Jesus nos chama a ter essa ousadia. Nós precisamos ter essa ousadia de avançarmos e não termos medo de propagar a palavra de Deus. Sabe? Não importa o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, o que vão dizer de você, mas que você tenha essa ousadia, essa coragem que Jesus nos deu, de pregar a palavra, de ir até o perdido e de cuidar de pessoas. E outra característica que Jesus nos chama a ter, para a gente estar finalizando, é coração de cordeiro. Então Jesus, ele morreu como um cordeiro e ele ressuscitou como um leão. Então, diante de Satanás, nós temos a coragem de um leão. E diante de Jesus, diante de Deus, nós temos um coração de cordeiro. O que isso quer dizer? Nós somos humildes, nós somos submissos, porque a ovelha, ela é um animal que ela é conduzida, que ela é levada. Assim como Jesus nos chama a ser pastores de pessoas, a cuidar de pessoas, nós somos ovelhas do bom pastor que é Cristo. Então, diante de Cristo, nós somos como cordeiro, nós somos submissos à sua palavra. Aqui fala assim, Jesus, como vimos, ressuscitou como um leão ousado, mas antes disso morreu como um cordeiro. Assim como pastores do bom pastor, é necessário que, além de sermos ousados diante de Satanás, que tenhamos a entrega de um cordeiro diante de Deus. Ou seja, diante do diabo temos que ser corajosos e valentes, mas diante de Deus temos que ser humildes e entregues. Sabe, Jesus, ele é o maior exemplo de submissão. Ele, sendo Deus, se entregou por amor a nós. Lá em Filipenses fala sobre isso. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, se tornou como homem e morreu até a morte e morte de cruz. Então Jesus, ele é o nosso exemplo principal. Ele se entregou, ele se humilhou, e com o seu sangue na cruz, ele alcançou nossas vidas. Nós precisamos o que também? Entregar as nossas vidas a Cristo como um cordeiro, sermos submissos, sermos conduzidos por Ele, sermos humildes e rendidos a Ele de fato.
E para finalizar, que fala assim, ó, a Bíblia diz que a esperança da glória está no fato de que Cristo está em nós. Está escrito também que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, aquilo que habita em nossas vidas é a solução para os problemas da nação. Preste atenção nisso. Aquilo que está em nós é a solução para o problema da nação. Sabe? Cristo em nós é a esperança da glória. O que eu e você carregamos é a resposta para os problemas do mundo. Nós carregamos Jesus. E Jesus é a resposta para os problemas do mundo. A gente vê o nosso país, a sociedade sendo tomada por tanta coisa, por tantos problemas, só que nós temos a resposta para esses problemas. Nós temos a solução. A solução é Jesus. Só que para isso nós temos que fazer o quê? Abrirmos a nossa boca e pregarmos, e ensinarmos, e conduzirmos pessoas para que nós venhamos a ganhar mais e mais pessoas para Cristo. A cuidar daquelas pessoas que Deus nos deu a responsabilidade, aquelas pessoas que Deus nos delegou, para que nós venhamos a cumprir a nossa missão aqui na terra. E eu quero te perguntar, no reino de Deus, você tem vivido como um espectador ou como um trabalhador? Hoje você tem sido um espectador das coisas que acontecem ao seu redor, ou você é um trabalhador que cuida de pessoas? Sabe, Jesus nos chama a não sermos espectador. Ele nos chama o quê? A sermos trabalhadores da sua seara. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. De que forma você pode começar a cuidar de alguém hoje? Como que você pode começar a cuidar de alguém hoje? Qual a atitude sua que você pode demonstrar cuidado com as pessoas, cuidar de alguém, direcionar alguém? Sabe, Deus nos cercou de gente, nos cercou de pessoas. E como que a gente pode agir em resposta a isso? Quais pessoas que você hoje pode começar a plantar a semente do Evangelho? A pregar com a sua vida, com as suas atitudes e dar um direcionamento. Mandar uma mensagem, quem sabe, fazer um convite para vir no culto, dar o seu testemunho, compartilhar a sua vida. Nós estamos cercados de pessoas. Pessoas que não conhecem a Jesus. Ou quem sabe elas acham que conhecem a Jesus. Porque tem pessoas que vivem uma vida desgraçada e acham que conhecem a Jesus. Mas Jesus nos chama ao quê? A compartilharmos a vida, a compartilharmos o pão da vida, a compartilharmos a água da vida, que é Jesus, que é Ele. Sabe, Jesus veio para nos trazer transformação, trazer salvação para a nossa vida. E nós precisamos o quê? Estar dispostos a receber esse convite e compartilhar isso com outras pessoas. Com ousadia, com coragem como um leão e sermos submissos como um cordeiro diante de Deus. Então que a gente possa ter esse coração de servo, esse coração disposto a trabalhar. Porque essa cidade nossa hoje, Telêmaco Borba, é uma das cidades do Paraná que mais tem evangélico. Se pegar o IBGE lá, 50% é católico, 40% é evangélico. Mas a gente vê uma cidade transformada de fato, uma cidade que o evangelho está presente de fato. A gente vê muitas coisas que precisam melhorar. A gente vê jovens se perdendo, jovens morrendo, jovens se perdendo com a droga, com os vícios, com a prostituição, pessoas perdendo seu casamento, porque é uma estatística vazia. Mas Jesus nos chama ao quê? A fazer a diferença, a pregar o evangelho, a ensinar, a levar as boas novas para que as pessoas venham a ser alcançadas. Amém? Vamos fazer uma oração? Para a gente estar finalizando essa aula. Hoje a gente finalizou esse módulo 2. Semana que vem a gente começa o módulo 3, que é Casa do Oleiro, né? Casa do Oleiro. Então a gente está na reta final dessa nossa escola e que a gente venha permanecer. O nome desse módulo aqui era permanecer e frutificar. Com as lições que a gente aprendeu aqui, que a gente possa permanecer conectado na videira. E que a gente venha o quê? Frutificar. Por mais difícil que seja permanecer, que a gente possa ficar.
Porque só vai dar fruto quem permanece. Quem permanece dá fruto. Sabe, se a gente sai da videira que é Jesus, se a gente se desconecta dele, a gente não frutifica. Mas se a gente permanece nele, o fruto vai vir. O fruto é questão de tempo. Se a gente permanece em Jesus, a gente vai dar fruto. Às vezes vai precisar ele nos podar, nos cortar, fazer alguns ajustes na nossa vida, mas se a gente permanecer nele, é certeza que vai dar fruto. Então que a gente possa permanecer e frutificar nele. Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Que a gente possa, Pai, ser pastores do bom pastor que é o Senhor, Pai. Que a gente possa ter coração de servo, coração submisso, Pai. Coração disposto a trabalhar pelo Senhor, Pai. A gente sabe que a seara é grande, Pai. Há muitas pessoas a serem alcançadas, Pai. O Senhor tem as suas pessoas aqui em Telemaco-Borba, Pai. Aqueles que o Senhor escolheu. Aqueles que o Senhor elegeu antes da fundação do mundo, Pai. Pessoas que estão aí, quem sabe, perdidas na prostituição, perdidas na droga, perdidas em tanta coisa que não presta, Pai, sem direção. E nós temos a resposta, Pai. Nós temos a solução para isso, Pai. Nós temos Jesus, Pai. Que nós possamos compartilhar esse Cristo ressurreto, Pai. Esse Cristo que nos salvou, esse Cristo que nos transformou, esse Cristo que se manifesta em nossas vidas todos os dias com amor e com graça. Que a gente possa compartilhar essa mensagem, Pai. Que a gente tenha coragem, que a gente tenha ousadia, Pai. Que a gente não venha ter medo, Pai, do que vão pensar de nós, mas que nós venhamos ter esse espírito de ousadia, Pai, e fazer a diferença onde nós estamos, Pai. Pregar a Tua palavra, trazer mais pessoas para o Teu reino, Pai. Para que nós venhamos permanecer no Senhor e frutificar, Pai. É o que eu te peço, Pai, abençoa cada um que está aqui, Pai, cada um que tem permanecido nessa escola, Pai, que tem aprendido, que tem se esforçado a estar aqui, Pai, tem dedicado o seu tempo, Pai. Abençoa cada um aqui, Pai, recompensa cada um aqui, Pai, que eles possam dar muitos frutos para Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a gente até a semana que vem. E não esqueça da próxima apostila lá, que é Casa do Oleiro.